é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is. No Rádio Clube de Angra. Ora, uma vez mais, cumprimentamos os nossos ouvintes, aqueles valentes que estão a trabalhar numa quinta-feira santa de manhã, e não é esse o caso do nosso professor. Já trabalhou hoje. Bom dia, Jorge. Já trabalhei, sim senhora, já cá estou a partir de agora, é uma santa quinta-feira. É verdade. O professor chegou e traz-nos aqui algumas expressões que vamos usando e que não são muito elegantes, devo confessar. Mas não percebo porque é que não vão ser elegantes. Na semana passada fartámos de falar numa delas, não é? Foi. É que descobrimos na semana passada, aliás, muita gente descobriu na semana passada que o cu de Judas existe. É verdade, eu não sabia, afinal existe. Fiquei longe, não é a nossa percepção, é que ele é longe. Mas não foste só tu, porque houve de facto mais pessoas que ainda bem que me encontraram, ignorante. que me encontraram e disseram coisas do tipo: tu estavas a brincar, não estavas? Não estava a brincar. Não era o dia 1 de Abril. Não, portanto, estava a brincar, o dia 1 de Abril passada. é hoje, é verdade. Já. E é engraçado porque eu lembrei-me que era dia 1 de Abril, agora ali a estacionar o carro. Pensei que alguém tinha Não, passado foi porque vi a data no relógio. Só por isso. Ninguém disse uma mentirinha hoje, Jorge? Ainda não. Ainda não te percebeste? Ainda não, eu acho que ainda ninguém disse mentiras nenhumas hoje. Não, mas distraídos. o dia ainda vai cedo, não? Ainda é uma criança. É verdade, portanto... e sabes que da origem tinha sido engraçado trazermos aqui a origem deste dia, mas não é das coisas mais interessantes. Já passaste uma vista de olhos? Pois, a origem deste dia, a origem do dia das petas, eu já passei uma vista de olhos, mas não vinha a pensar nela hoje. De facto, não, pronto. Até pensei que fosse uma coisa que tu já fosses fazer por tua própria iniciativa. Muito obrigada, leve falta de material. Não, valoriza-se a iniciativa dos alunos. Muito obrigada por isso. Mas é verdade. Falamos no cu de Judas. Aliás, a semana passada estava a Rádio Atlântica de aniversário, não é? Eu até disse que eles fizessem lá uma pesquisa nas terras deles, mas de dizer que isso fica no cu de Judas. Há quem diga, falar em cus na rádio que deselegante. Pois. Mas a rádio não tem de ser deselegante, e acho que não estamos a sê-lo, mas a rádio também é um pouco o espelho da nossa sociedade e aqui da nossa linguagem. E há coisas que nós dizemos como esta expressão: isso fica no cu de Judas, que se eu disser fica no rabo de Judas ou no traseiro de Judas. Vamos ver logo que é fake news. Não, é fake news, alguém que se está a armar. Portanto, é no cu de Judas e pronto. Mas a verdade é que nós vamos ao mapa. Nós vamos ao mapa e encontramos o cu de Judas numa das encostas da Serra da Tronqueira, em São Miguel. A Serra da Tronqueira, famosa pela classificativa da Tronqueira nos ralis miquelenses, aliás, é uma das catedrais dos ralis dos Açores, é a classificativa da Tronqueira, na freguesia de Água Retorta, lá na povoação. Ora, e não é nada de especial, portanto, é basicamente uma zona de pastagem que encosta ali à reserva florestal e é conhecida precisamente por ser cu de Judas, talvez por ser um sítio muito isolado, ser um sítio daqueles que é impossível uma pessoa ir lá parar por acaso, só mesmo se estiver perdida, não é? E se calhar alguém achou adequado dar-lhe este nome. Pois. Mas isso não esclarece o nosso problema, porque eu duvido muito que toda a gente que fala em português conheça ou saiba que existe um lugarejo em São Miguel chamado com este nome. Ou então, uma justificação, uma explicação que eu encontrei repetida várias vezes, portanto pode ser mentira, mas se for mentira, lá está no dia certo. Uma mentira repetida várias vezes transforma-se numa verdade e está no dia certo. Fala-se em Alípio Judas. Alípio Judas. Tem nada a ver então com a figura que nós estávamos a pensar, pelo menos o traidor. Alípio Judas foi um senhor que terá vivido no século XIX e que diz que era um bom vivant, namoradeiro, mas namoradeiro para o outro lado. Portanto, diz-se que o tal nosso senhor, que o senhor Alípio Judas era escolhe a palavra, nós já percebemos. Vamos lá ver uma coisa, não é isso que eu queria dizer. Ele namoradeiro para o outro lado. Ele era namoradeiro com mulheres
Ok. Mas ele provocava os desejos masculinos, ao que parece. Pronto. Este senhor terá vivido em Barcelos. Barcelos, aquela terra do galo de Barcelos. Famoso. Do famoso galo de Barcelos. E diz-se que terá recusado muitas iniciativas masculinas. E ficou registado o episódio de um senhor, um advogado da época, que, ao que parece, era homossexual e terá feito um avanço na direção do tal Alípio Judas. E, claro, o Alípio Judas recusou. Gostava de E então terão perguntado ao Dr. Júlio Almeida, ficou o nome eternizado do tal advogado, se o acordo entre as partes estava perto de ser alcançado. Portanto, entre as partes, sendo o Dr. Júlio e o Alípio. E o Dr. Júlio, marcado pelas muitas recusas, ao que parece, já do Alípio Judas, terá respondido uma coisa do tipo: perto está longe como o cu de Judas. Ok. Portanto, e a expressão ficou com esta ideia de algo que se encontra longe difícil de alcançar. Muito se bem. é verdade, se é mentira, pois olha, eu trouxe esta hoje porque estamos no dia certo. Porque se for mentira, ninguém me leva a mal. Se for verdade, ficou mais uma coisa explicada. Muitíssimo bem, mas há outras. Quando nós conhecemos aquilo, uma situação, uma pessoa, conhecemos-la de cabo a rabo. Vamos outra vez. Não, eu achei que encaixava. Achei que encaixava. Uma coisa leva à outra, uma coisa sempre leva assim. à outra, portanto vamos do cu para o rabo e falamos desta expressão que é conhecer de cabo a rabo. Ainda se E conhecer diz de isso. cabo a rabo. E de facto, e esta é conhecida, é uma expressão do português, que é alguém que conhece perfeitamente, conhece com toda a propriedade determinado assunto, determinado lugar. Eu conheço isto de cabo a rabo. Pronto. Mas o que é o cabo e o que é o rabo. Isso. É isso como é que eu conheço desde o cabo até ao rabo, ou desde o rabo até ao cabo. Distância é essa? Distância é esta, não faz sentido, não é? Não. Faz sentido se nós percebermos e nos lembrarmos de que o português é pródigo em dizer mal certas palavras. Pois. É mais um dos É vários mais uma a exemplos. juntar, por exemplo, ao bicho carpinteiro, não é? É verdade, que já não, falamos que não é aqui. bicho carpinteiro, é bicho no corpo inteiro. O burro a fugir também, a cor de burro quando foge. E, entre outras, então, o que é que se passa aqui com o que é o cabo e o que é o rabo? O cabo é o cabo da Boa Esperança. O cabo é o cabo da Boa Esperança, ou seja, onde hoje em dia fica a cidade do Cabo, na África do Sul. Aliás, voltou a falar-se muito no Cabo da Boa Esperança nas últimas 2 semanas, porque aqueles barquinhos todos que estavam entupidos no Mar Vermelho, alguns decidiram dar a volta à África por baixo, fazer aquilo que Vasco da Gama e companhia Já teve tinha de fazer. feito, antes do tal canal Suez, é disto que estás a referir, Exatamente, do canal de Suez. Portanto, em vez de atravessarem o canal de Suez, vieram dar a volta cá por baixo, pela África Como do se Sul. fazia antigamente. Como se fazia antigamente. Bom, e quem quis ir para o outro lado, quem queria ir do Mediterrâneo para o Médio Oriente, também fez a mesma coisa. Bom, adiante. Então, o cabo desta expressão, conhecer de cabo a rabo, é de facto o Cabo da Boa Esperança, a cidade do Cabo, na África do Sul. E o rabo não é rabo nenhum, é Rabat. Rabat? Marrocos. Uma cidade. Ora, no tempo das navegações portuguesas, era comum dizer-se que Portugal conhecia a África do Cabo a Rabat. Portanto, Portugal conhecia a África do Cabo a Rabat. Ora, Marrocos, que fica no norte de África, aliás, encosta ali ao sul da Península Ibérica, e o Cabo, que fica precisamente no extremo sul de África. Ora, conhecer a África de cabo a rabo é conhecer a África do Cabo, da cidade do Cabo, a Rabat. Pronto. Em Marrocos. Mas se eu disser a alguém eu conheço isso do Cabo a Rabat, vão-me dizer não é bem assim. Rabat, o que é isso do Rabat? ninguém sabe, mas se eu disser de Mas Cabo é a Rabat, assim e foi que assim que a começa. expressão entrou. Conhecer do Cabo a Rabat, conhecer da África de uma ponta à outra, desde o sul até ao norte, e depois, por a corruptela linguística, deu esta coisa engraçada, que é dizer conhece alguma coisa de Cabo a Rabo. E nós a dizermos, sem sabermos que está errado, mas felizes. E depois há também outra expressão, que é a última que trazemos hoje aqui, que tem a ver com mãe coruja, ou uma mãe galinha. A mãe coruja, a mãe galinha. Em Portugal diz-se muito mãe galinha, no Brasil é mais mãe coruja. É verdade, tens razão. No Brasil é mais mãe coruja. Talvez porque em Portugal a coruja não seja tão vulgar. Galinhas são Há mais muitas. que muitas, não é? Mas esta, já falo
esta expressão não tem absolutamente nada a ver com as outras, achei por bem que era mesmo para desviarmos agora a atenção Muito da bem anatomia. visto. Da anatomia. Vamos para os sentimentos Vamos agora, para os sentimentos, não é? exatamente. E existe uma fábula, que é a coruja e a águia. A coruja e a águia. Que é mais ou menos assim. Eram duas aves inimigas, a coruja e a águia, que faziam patifarias uma à outra. E um dia decidiram entrar num acordo e que um cessar-fogo, tréguas, e que não iam mais fazer maldades uma à outra. Uma das coisas que acontecia era, por exemplo, comerem os filhos umas das outras. Ai, que mazinhas. Porque quer as águias, quer as corujas são animais carnívoros. Carnívoros. Okay. E a águia comia as crias da coruja, a coruja comia crias de águia e andavam sempre chateadas umas com as outras. Pronto, andavam nisto. Então, o acordo de paz, para usar uma expressão muito política, incluía não voltar a comer as criancinhas umas das outras. E então a coruja encheu o peito e disse: águia, tu bota sentido. Tão nossa essa expressão. Bota sentido. Os meus filhos são as criaturas mais bonitas da floresta, com penas lindas, têm um olhar penetrante e uma esperteza descomunal. Bom, a águia, sim senhora, muito bem. E a águia, num dos seus voos, encontrou umas crias apetitosas num ninho e vai daí, pimba, almoçou. Ai. A coruja, chateadíssima, foi ter com ela: então tu comeste os meus filhos outra vez? Como é que é isto? E a coruja e a águia disse: bem, eu não vi aquelas criaturas que tu disseste, que eram lindas, maravilhosas, magníficas. Eu vi uns bonecos feios, depenados, coitadinhos, escancelados, que nem sequer tinham força para abrir os olhos. Portanto, eu achei que não eram os teus. Não encontrei beleza nenhuma ali, sim, senhor. Ora, o que é que isto tem a ver com a mãe coruja ou com a mãe águia? Tem tudo a ver aos olhos da mãe. Porque aos olhos da mãe, a mãe super protetora tem sempre os seus filhos na maior das contas do mundo, são sempre os maiores. Os mais bonitos. Os mais bonitos, mais e por aí fora. A minha mãe não me vê defeitos, a minha mulher está sempre a encontrá-los, não percebo. Uma das duas não está certa. Eu vivi enganado a minha vida toda, só pode ser. É verdade. Mas é daí que vem a mãe galinha. A mãe galinha ou a mãe coruja. A mãe que não vê defeitos nos filhos e que os protege até aos limites do protegível. Inventei esta palavra agora. Ora, pronto, ficar depois com... Fica muito bem. Protege até aos limites do protegível e depois, claro, os outros é que encontram os defeitos todos. Está deliciosa essa fábula, tens de trazer mais. Pronto, até porque há várias coisas que nos chegam das fábulas. Quer dizer, as fábulas existem também, é algo que se está a perder. O contar as histórias às crianças, o contar as histórias orais às crianças. Eu lembro-me da minha avó me contar histórias para eu comer a papa. Ainda me lembro destas coisas. Extraídito lá e sei, lá é pá. Tão bom. Historietas da minha avó. Lembro-me do macaco sem rabo, por exemplo. A história do macaco sem rabo. Que eu já não ouço isto. Eu já não sei contar, mas lembro-me que falava do macaco sem rabo. O gato também das botas pretas, essa já é mais entre outras. E estas fábulas contêm em si, algumas contêm expressões que depois acabamos por adotar, como esta, mas todas elas acabam por ter, de certo modo, a lição de moral. A lição de moral. A lebre e a tartaruga, é daí que vem o devagar se vai ao longe, por assim. Depois há a cigarra e a formiga também. A cigarra e a formiga, portanto, quem trabalha tem, não é? Quem não trabalha não tem. Fica a invejar o outro. etc. Portanto, são estas coisas que vão entrando na nossa língua devagarinho e que nós vamos usando sem dar por isso. Tantas outras expressões como que temos trazido aqui que temos tentado desmistificar, não é? De onde é que elas vêm, tal como estas três de hoje. Uma forma muito boa. Já agora, a fingir que estamos com o microfone fechado, eu não sei se já falamos da expressão braço a torcer, dar o braço a torcer. Acho que já. Dar o braço a torcer, eu penso que sim. Sim. Estará lá nos teus arquivos, nos nossos também. Mas nós trazemos-la cá outra vez, não há problema nenhum. Ontem dei por mim a pensar nisso e eu daria o meu braço a torcer e depois pensei, mas dói tanto dar o braço a torcer. Mas sabes que dar o braço a torcer tem que ver também com as ideias, com as torturas da Inquisição. Pois, por isso é que eu se calhar não sei se me apetece ouvir outra vez falar de torturas, mas pronto. Nós já fomos, nós ainda somos tão maus uns para os outros. Hoje em dia somos maus psicologicamente, mais do que fisicamente. Mas eu já estive num museu da tortura.
Já Tiveste estive no Museu coragem do Túnel. Foi por acaso. Estava incluído no pacote, por assim dizer. Acredito, mas eu não seria capaz. E vi algumas maquinetas, algumas que eu já conhecia, outras que, caramba. Como é que a mente pode ser tão maldosa, não é? Para sim, inventar coisas dessas. Sim, como é que a mente pode ser de facto tão maldosa? E nós esquecemos de facto o tempo em que vivemos já não é propício, já não é um tempo de violência física. De violência física socialmente aceite, porque ela existe. Mas já houve um tempo, e por muito que nos custe reconhecer, em que as criancinhas iam ver os autos de fé como se fosse um espetáculo. Portanto, iam ver gente queimada viva na fogueira, gente enforcada. Era a cultura da época, não eram melhores nem piores do que nós, não é? Mas era o modo de pensar daqueles tempos. Felizmente, acho eu, já deixamos de pensar assim. Claro que sim. Mas eu sempre penso que daqui para uns 1000 anos, quando contarem a história deste tempo, também algumas coisas vão dar vontade de rir ou de chorar. Provavelmente. Não estaremos cá, pelo menos nesta dimensão que conhecemos. Não, e mesmo coisas que para nós ainda são, vamos lá ver, eu tenho 45 anos, feitos há pouco tempo, usei disquetes no computador, por exemplo. É verdade. Isso aí é um motivo de orgulho. Usei disquetes no computador. As coisas pelas quais nós já passamos. Ainda tive na mão uma disquete daquelas grandes, de não sei quantas polegadas, aquelas de 3,5, aquelas pequeninas, que eram aquelas pois que essas eram mais comuns. Essas usei-as muito, as outras nunca usei, vi. Que até eram de papelão, vá. Mas eu hoje digo isto à minha rapaziada com 13 e 14 anos, falo em disquetes e eles ficam a olhar para mim, tipo, o que é que o professor está para ali a dizer? É verdade. E eu já cometi essa infâmia de levar disquetes para uma aula para dizer disquete é isto. Vejam com os próprios olhos que a terra há de comer. Portanto, estavas a falar de coisas, isto não tem nada a ver com tortura, quer dizer, tem como pessoa sente-se velha, agora faz isto. Mas, psicologicamente é uma tortura. Mas dá bem para ver como em tão pouco tempo há certas realidades que deixam de ser realidade. Portanto, quanto mais longe nós formos estudar estes factos, porque eu mostro uma disquete a um adolescente hoje em dia, ele não sabe o que é, nunca viu, não sabe para que é que serve. Nem sequer ouviu falar. Nem sequer ouviu falar. Quando eu explico que uma disquete em números redondos, aquilo tem 1 megabyte de capacidade. Aí já a linguagem começa a aproximar-se. Começa a aproximar-se, mas eles já nem pensam em megabytes, pensam em gigabytes. Ok, pronto. Continuas então a ser velho. Pois, e depois diz-se, mas 1 gigabyte, pronto, para facilitar a conta, 1 gigabyte são 1000 coisas destas. Pronto. E aí eu sinto-me velho. Tenho pena. Porque realmente eu tenho aqui no bolso pequenino das calças uma pena, aquelas coisas fantásticas, e ela leva uns milhares grandes de disquetes. Pois é, e às vezes ela parece, a minha semelhou-se outro dia, pediram para procurar uma e eu achei que aquilo era um fecho de uma samarra de tão pequenina que era, estás a ver o fecho. Pronto, mas eu não sou velha. Essas são ótimas para ter no carro. Olha, sabes o que é que eu vou fazer agora? Futebol. Preparar uma surpresa para ti. Ai. Uma surpresa que te há de pôr uma lagrimazita no canto do olho, no dia do aniversário. Pode ser? Esperas até lá? Aguentas? Adeus e pronto, até sábado. Até sábado. Para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra.